Está no ar mais um Vida em Condomínio. Você, corretor de imóveis, advogado, síndico ou simplesmente morador, esse é o canal para você tirar todas as suas dúvidas e entender um pouco mais sobre o universo do condomínio. Voltamos com o mesmo assunto dos dois últimos programas, locações. Só que hoje o nosso enfoque vai ser a destinação comercial dessa locação. Então, a primeira situação que você precisa saber é o que pode ser feito dentro do condomínio. Eu tenho alguns condomínios que me questionam se eles podem, por exemplo, seja ele um condomínio comercial ou residencial, colocar um café ali. Você sabe a resposta? A princípio parece que sim, mas a resposta é depende. Muitas vezes não. Por quê? Porque se for um condomínio residencial que estiver numa zona absolutamente residencial, ele não vai conseguir uma autorização municipal. Por quê? Porque para ter um estabelecimento comercial, ele vai prescindir sim de uma autorização municipal, seja um alvará, seja o registro de uma empresa, e isso se faz necessário para o funcionamento regular desse local. Mas nós temos também alguns prédios residenciais que eles contam, por exemplo, com espaço pet, com espaço para manicure, ou com uma lojinha, ou com café dentro. É regular, doutor? É regular, desde que esteja na concepção daquele condomínio, que esteja naquela convenção e que aquele condomínio tenha sido aprovado dessa forma. Então, aquela área ela funciona de forma regular e aquele que vai estar explorando aquela área, ele vai conseguir explorar com regularidade. Lembrando, já falamos isso em programas passados, que o condomínio precisa se preocupar com o quê? Com aqueles funcionários. Então, é importante que quando o condomínio vai firmar um contrato de locações para exploração de áreas comuns, primeiro que essas áreas sejam específicas daquele condomínio, sejam específicas destinadas para isso e que ele se preocupe, que passe por um corpo jurídico para saber quais são as obrigações. Então, nós temos muitos casos onde, por exemplo, aquele personal trainer daquela academia ou aquela manicure depois passa a entrar com uma ação trabalhista e ir atrás do condomínio por entender que o condomínio é solidário. O problema não é ela ingressar com a ação, porque o direito de ação é de todos. O problema é que ela ganha muitas vezes porque, em alguns casos, fica comprovado que ela prestava um serviço para o prédio e esse passa a ser o entendimento do tribunal. Para que o condomínio se preserve, é importante que qualquer relação ele tenha aquela pessoa que vai explorar, passe o comprovante do pagamento dos impostos, seja do INSS, seja do controle de ponto daqueles funcionários e da regularidade, do registro daquele funcionário e, eventualmente, ela peça um ou outro comprovante para provar que está sendo recolhido todos os encargos necessários. Mas o condomínio, mesmo assim, não se exime de responsabilidade, mas ele passa a se preservar porque ele está exigindo aquela situação mínima. Ele não vai conseguir no dia a dia controlar, por exemplo, se aquele funcionário faz hora extra. É muito difícil, mas é inerente àquela situação, àquele condomínio. Mas o que ele puder realizar é saudável. E uma outra situação, por exemplo, aquele condomínio residencial quer transformar aquela área num restaurante, era um salão de festas. Então, daí já é uma situação que não é mais com a municipalidade. É também porque vai ter que ter uma aprovação municipal, mas é uma questão com o próprio condomínio, com a instituição. Então, era uma área que era destinada, por exemplo, a um salão de festas, ela não pode virar um restaurante. Até poderia, mas conota desvio de destinação, precisa do quórum de 100%. Em alguns casos, alguns condomínios, o que ocorre, a gente já falou também em programas anteriores, tem realizado aquelas feiras na frente do condomínio. Doutor, mas não muda a destinação? Então, em tese muda, aquela área seria de circulação, mas tem sido tolerado e aprovado com maioria simples porque é algo que traz benefício. O Caio Mário da Silva Pereira costumava dizer que o limite da proibição é o interesse coletivo. Então, aquela coletividade tem o interesse daquela feira, sem que prejudique a saúde, segurança e o sossego daqueles que ali coabitam. O que ele tem que fazer? O síndico levar para uma assembleia, aprovar, desde que não perturbe, e colocar. E caberá àquela pessoa a exploração daquele espaço de forma provisória, porque aquelas feiras normalmente ocorrem uma vez por semana, mas existe uma legislação municipal que para esse tipo de pessoa que faz uma feira itinerante, ela passa a ter um registro e ela vai poder estar ali naquele estabelecimento. É importante que o prédio exija todas as regulamentações, porque eventualmente imagina uma feira que a pessoa passe mal com uma fruta ou com um pastel,
ela poderia, em tese, responsabilizar o condomínio caso o condomínio não exija toda a regulamentação e, de qualquer forma, o condomínio sempre assume algumas responsabilidades. Uma outra situação importante para a gente falar, agora não de comércio propriamente dito, mas é a locação do apartamento do zelador. Nós temos muitos casos onde o zelador foi substituído por um gerente predial ou é um zelador que não reside mais. Então aquela coletividade se reúne e fala, olha, nós temos uma fonte de receita aqui, vamos locar, às vezes um apartamento numa região nobre, às vezes não é tão pequeno e pode ali oferir uma renda. Pode ser feito? Em tese eu estou mudando a destinação, aquele apartamento é moradia do zelador. O fato de eu colocar uma nova família, um casal para estar morando ali, imputa em algumas situações. Eu não vou ter condomínio, então vou ter que fazer um pacote, ela vai usar área comum, aquele condomínio suporta, por exemplo, mais 5 ou 6 pessoas. Então o ideal é que isso ocorra com uma possibilidade. Algumas pessoas entendem que não muda a destinação. Por quê? Porque a destinação é moradia. Se é moradia provisória de pessoas que querem locar, não deixa de ser a mesma finalidade. Então, para aqueles que entendam dessa forma, seria o caso de 2/3 para alterar a convenção. A moradia do zelador pode ser dada uma outra conotação para passar a ser uma moradia de inquilinos. Então, os condomínios, o que eles têm feito, como é uma questão de renda, de receita, eles têm feito a locação com quórum de maioria simples, o que eu não acho saudável. Por quê? Porque eventualmente perturba o vizinho de baixo, se esse apartamento está ali no topo do prédio ou se ele está ali embaixo também pode perturbar, aquela pessoa pode entrar em conflito e daí aquele que se sente prejudicado vai ter ferramentas, vai ter armas para, se o condomínio não tirar a locação, guerrear na justiça. Então é importante que essa locação ocorra com quórum de 2/3, alterando a convenção ou com unanimidade, ok? Eu sou mais favorável sempre a maior garantia é a unanimidade, mas o 2/3 parece que atende aquela situação a fim de trazer conforto e poder deixar o condomínio realizar aquilo que ele pretende, atendendo aquela coletividade. É importante que nessas locações exista sempre o bom senso e o condomínio ele não pode achar que a qualquer custo ele quer trazer alguém para trazer mais renda. Então isso é importante. E da mesma forma, o corretor de imóveis que vai estar trabalhando no prédio, primeiro o prédio tem que ter ali aquela lista aonde ele controla a entrada e saída do corretor. Lembrando que a transação imobiliária é exclusiva de corretores de imóveis. Se a pessoa não for corretor legalmente registrada no conselho, ela não pode realizar a locação. Doutor, mas e o proprietário? O proprietário pode realizar a locação sozinho, mas se ele o fizer através da ajuda de um zelador, esse zelador poderá estar incorrendo, inclusive, no crime de exercício ilegal da própria profissão. Então, é importante que o proprietário escolha uma imobiliária, escolha um corretor da sua confiança e transfira a ele a obrigação de locação. Lembrando que é importante também que esse proprietário passe as especificações para que essa locação ocorra. Vamos falar agora com o Thiago, que ele é o responsável por vistorias dentro de unidades. Começa pela parte da porta, verificando se a fechadura está funcionando, a fechadura tetra, se tem olho mágico, verifica também o funcionamento da campainha e aí a gente vai para dentro do apartamento. Um apartamento pequeno desse aqui leva mais ou menos em torno de 30 minutos a 40, dependendo do que a gente encontrar nele. Especificamente a gente divide por partes e por ambiente, né? Começamos pela sala, vamos para os corredores, dormitórios, o WC e finalizando pela cozinha. Cada ambiente acaba tirando foto de piso, teto, paredes, a gente vai para a luminária, os espelhos de tomada, as portas, as esquadrias de alumínio, no dormitório a mesma coisa, no banheiro a gente vai especificando pelo piso, pelo teto, luminária, o forro que é importante, a gente vai para as partes frias como a louça, que é o vaso sanitário, a pia, vai para a parte do box e finalizando com o teste de iluminação, a hidráulica, que é o vaso sanitário, a torneira da pia e o chuveiro também. Em questão do piso, a gente vê que o da sala ele é um piso taco
de madeira, com os rodapés também da mesma forma e da mesma tom de cor. A gente pode perceber que esse móvel ele já é utilizado, ele não é um móvel novo, mas também já não é um móvel antigo. Então acaba aparecendo alguns tipos de desgastes do uso, até próprio do tempo. Nos pontos de tomada, interruptor e conectores de televisão, até mesmo de telefone, a gente acaba olhando a situação deles, primeiramente do padrão antigo, né? Esse é um padrão antigo, o padrão novo são de 3 pinos. E no aspecto visível da vistoria, a gente acaba colocando e tirando foto para poder registrar, que demonstra danificação, né? Apesar do imóvel estar com a pintura em bom estado, o teto não aparece nem tanto em perfeitas condições, né? Não foi pintado praticamente. A gente pode perceber que tem alguns riscos. Fundamental a gente registrar todos os ambientes, todos os detalhes, não importa se sejam 10 fotos ou 50 fotos, 100 fotos, o importante é registrar, porque todas as fotos que vão estar no laudo vai estar no descritivo também, e isso vai ajudar bastante na vistoria final, né? Quando o inquilino vai devolver o apartamento, a gente utiliza essas fotos junto com o laudo descritivo para poder fazer a comparação, aí acaba ajudando bastante. Como essa parede é uma parede dividida entre o banheiro, provavelmente acabou tendo uma umidade e provavelmente não foi sanado ou a manutenção foi mal executada. É uma parede do lado do banheiro, provavelmente é o espaço do box do outro lado. Aqui a gente pode perceber que a parte do box está amarelado, a parte dos rejuntes da cerâmica, né? Provavelmente houve algum problema ali. A gente acaba abrindo a torneira e deixando passar uns 30 segundos para a gente poder verificar se tem vazamento na parte da torneira e na parte do sifão. Especificamente na torneira a gente está vendo que está tendo um pequeno vazamento, né? Pode ser um problema simples de reparo ou até mesmo a troca completa do conjunto da torneira, né? Acabando com as fotos e verificando todas as partes dentro do apartamento, a gente pega, vai para o escritório, prepara o laudo descritivo. Esse laudo descritivo vai para o corpo do contrato, onde vão ser assinadas ambas as partes. As fotos, elas são gravadas em um programa de nuvem, o link liberado para o proprietário e o inquilino. A vistoria ela ajuda bastante o proprietário e o locatário em questão do estado do imóvel, né? Por exemplo, a gente registra todas as observações em fotos e, consequentemente, gravamos no descritivo, justamente para o proprietário perceber que o apartamento está sendo entregue daquela forma e o inquilino perceber que o imóvel está sendo recebido daquela forma, para que no final não haja nenhum tipo de problema ou cobrança maior de ambas as partes. Bom, espero que você tenha gostado da entrevista do Thiago. Lembrando que não cabe ao prédio, não cabe ao condomínio desviar aquelas áreas comuns. O condomínio ele precisa da finalidade que está na convenção, que está na instituição daquele condomínio, porque aquele que adquiriu o prédio, ele adquiriu com essa concepção. É possível mudar? É possível, mas a mudança precisa da unanimidade para eu trocar a destinação. Se for algo apenas de adequação para atender aquela coletividade, precisa seguir quórums. Por exemplo, a casa do zelador. A orientação é que ocorra através de uma alteração da convenção do condomínio. As áreas comuns, você tem que ter como síndico gestor os cuidados. Aquela empresa que vai estar ali, ela precisa poder operar ali de forma legal. O prédio precisa ter algumas garantias, ter também alguns controles. E não trocar a finalidade, não colocar áreas novas. Se for fazer isso, é importante que consulte um advogado, consulte alguém específico que possa transitar na prefeitura para obter a informação se ali é possível a regularização. E não obstante a necessidade da regularização, é importante também verificar o que traz a convenção e como isso pode funcionar de forma legal. Então, chegamos ao final de mais um programa. Agradeço a sua audiência. Até o próximo programa.